eu lamento muito não ter visto mais trabalhos dele. E Maria Luísa, logo no início, falou: não, eu vi todas as peças, levei minhas filhas. Eu me lembro a última peça que eu vi foi a última montagem do Rei da Vela, né, que rodou pelo Brasil e aqui no Rio foi apresentada na Cidade das Artes. E aquilo foi um momento transformador para mim, aquela montagem. Eu levei meus filhos ficaram muito impressionados também. Muito, muito, muito bem, óbvio, Imagina isso nos anos 60. impactados. Pois é, imagina nos anos 60, é isso. Como era forte isso, né? Com todo um país extremamente preconceituoso, né? Enfim, conservador, como a Maurini muito bem definiu, né? Agora, assim, essa trajetória dele, assim, que eu enxergo como um cara que foi. Ele começou a trabalhar, de repente ele estava preso, ele foi exilado, depois ele foi retornado, depois ele foi ressurgido, depois ele batalhou para ser recuperado, né? E ele tinha esse apreço pela palavra, né? Pela palavra cantada, pela palavra gritada, né? Eu acho que isso aí pega muito, assim, porque é muito brasileiro isso, né? Nós não somos um povo que vamos assim, vai para o teatro para recitar de uma maneira correta e tal, ou europeia as coisas, né? Nós somos muito corporais, a gente fala com a mão, a gente se encosta, a gente se abraça, e eu acho que o teatro dele era isso, né? E quando ele descreve nessa mesma entrevista aí qual foi o desenvolvimento do processo de montar os Sertões, ele falou: olha, foram dias com 100 pessoas, às vezes tinham 200 pessoas, da gente lendo em conjunto e aparecendo as situações, e isso que foi moldando todo o processo teatral, né? Enfim, toda a peça que depois foi apresentada. Eu tive uma experiência, e tem a ver com isso que você falou, lá na Alemanha. O José Celso apresentou uma peça em Berlim, foi um escândalo. Foi um escândalo mesmo, saiu em jornal. O alemão, e eu fui convidada lá para falar sobre o Boal, há alguns anos, e eu falando sobre o teatro brasileiro, tal, daí um professor levanta e disse assim: então, mas o teatro brasileiro ele é um pouco explícito demais, para aquilo, tal, mas ele é muito conhecedor do teatro brasileiro. Aí, assim, é meio explícito, e ele estava meio constrangido, e eu falei: não, mas né, o que não é explícito? É teatro. Então, ele disse: não, é que eu fui ver o José Celso. Ah, entendi. O Boal é assim como José Celso? Eu falei: olha, José Celso é único. Se eu for falar né, se eu for me referir ao José Celso numa linguagem que o europeu entenda, eu posso dizer que ele é o nosso Artaud, porque os franceses têm o Artaud e nós temos o José Celso. Daí ele parou e depois ele veio falar comigo mesmo. Ele disse assim: nossa, que comparação bacana! Porque ele tinha visto o José Celso, que ele achou um escândalo, mas ele nunca tinha visto Artaud. Né? Só que Artaud ele respeitava, porque ele não tinha visto. Né? E não foi nem a questão de respeito, mas foi isso que eu falei no começo, desse conservadorismo, que não é só brasileiro, não. Essa questão do corpo, esses limites que as sociedades foram dando aos corpos, e que José Celso arrebentou. Né? Mais do que crueldade, era alguma coisa explícita, tipo: é isso aqui que vocês não querem ver? A Maurini você toca num ponto, desculpe, Maria Luísa, você ia falar. Você toca num ponto que é o que eu falei lá, que a geração do Zé Celso muda, quer dizer, você falou lá, o alemão perguntando: o Boal é assim? Veja bem, se você pegar a geração toda que nasce, exatamente nesse período que a gente falou do Getúlio, da transição, do período do Getúlio para o golpe de 64, a geração do teatro é a única geração de diretores, dizia o Antônio Abujamra, que surgiu no Brasil, é a única, que surgiu uma geração toda. Cada diretor tinha uma característica. O que o Flávio Rangel fazia era diferente do que o Antunes fazia, o que o Antunes fazia era diferente do
do Abujamra, que era diferente do Adhemar Guerra, que era diferente do Zé Celso, que era diferente do Augusto Boal, que era diferente do Zé Renato, que era diferente do Amir Haddad, que continua trabalhando, felizmente. Cada um é cada um. Essa riqueza do teatro brasileiro que essa geração representa, infelizmente, está se esmilinguindo. Então, eu sinto muito esmilinguir essa... Que palavra que eu fui ressuscitar? Esmilinguir. Mas esmilinguir é uma boa palavra mesmo, entendeu? A coisa vai se dissolvendo, entendeu? E a gente não tem caminho. Eu sinto o teatro hoje um pouco sem farol. Não quero guias, não quero gurus, não, pelo amor, como dizia Plínio Marcos, não vem passar a mão na minha cabeça, não. Era uma geração que não queria guru, que não queria guias, entendeu? Não é isso. Nem o próprio Zé Celso não era. As pessoas que iam atrás dele porque é o problema delas, entendeu? Mas o Zé não. E você tocou no outro ponto, Maurine, que eu acho bom reforçar. O Zé estudava muito. Essa geração, como ele, trabalhava muito, tinha muito suor naquilo que você via no palco. Dá a impressão que tudo é muito criativo, tudo vai fazendo a cabeça dele, vai provocando. Não, o Zé trabalhava mesmo, por isso que eu disse do abandono dessa coisa da produção de um cara como o Zé Celso, que teve algum apoio quando ele fez Os Sertões. Ele teve, por acaso, um patrocínio, se não me engano, era da Petrobras, eventual. Mas esse cara, eu quis dizer, sabe, a Muschini lá recebe a grana dela, entendeu? O outro recebe a grana dela lá na Alemanha, tudo isso aqui. Aqui, porra, as pessoas falam assim, o Zé Celso, uma época, foi acusado, ele e o Plínio Marcos, dos sacerdotes do ócio, né? Como é que é? Você não trabalhava. Porra, você não trabalha porque não deixam trabalhar, porque não tem condições. Não tem espaço, né? Não tem espaço, entendeu? Porra, como no caso do Plínio Marcos, ele tinha que escrever peça toda semana, né? Ele não ia para a televisão, estava ferrado mesmo, entendeu? E o Zé Celso tinha que ser criativo o tempo todo. Não, a criatividade, lembrou bem a Maurine, criatividade exige um esforço brutal de estudo, de muita dedicação, entendeu? E a pessoa no meio disso, infelizmente, a gente tem que comer, tem que cuidar da saúde, tem que pagar contas.